graça do nosso Deus nos alcance, em mais esta manhã que Ele nos concede. Nesse instante, gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração, e em seguida retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, buscarmos o entendimento singular a partir do versículo 23 até o versículo 26, como ele disse, dividir esta perícope em duas partes. A primeira olhando o aspecto, portanto, do serviço, que vamos continuar nesta reflexão, e, por fim, concluirmos hoje em relação à restituição, que é o que poderíamos, como temos feito, lhes dito acerca destes versos que aí se põem. Muito bem, quem está responsável pela oração, nos apresente diante de Deus, e em seguida vamos retomar o texto de nosso estudo nesta manhã. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Oremos. Senhor, Deus eterno, amado, Pai querido, buscamos a Tua face santa, pois temos a certeza que quando nós chegamos a Ti, ó Deus Altíssimo, o Senhor nos garante que atento às nossas orações o Senhor está, e que em nome de Jesus nós podemos nos achegarmos mais e mais a Ti, pelos méritos grandiosos do nosso Senhor. E nesse instante, Senhor, rogamos pelas Tuas infinitas misericórdias que nos conceda a dádiva de recebermos o Teu Espírito Santo em nós. Amém. Esse poderoso Espírito, Senhor, que é o nosso Consolador, nosso amigo, que tem nos sustentado, nos guiado, nos provido das Tuas bênçãos, e junto a Ti, até aqui, tem nos sustentado, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha conduzir a vida do pastor, essa bênção, essa dádiva que tem dado a ele de ter discernimento, entendimento pelo poder do Espírito, das Tuas verdades, que são esclarecidas aqui mais e mais, reavivando assim a nossa fé, nossa certeza, nos firmando aos Teus pés, pois o Senhor se revela a nós, Senhor, pela Tua palavra. Louvado seja, Senhor. Que o Espírito Santo conduza este culto, conduza esse estudo, conduza o Teu servo e nos conceda a dádiva de compreendermos essas verdades e assim, tocados, melhorados, reavivados, buscar a Tua face, Senhor, em espírito e em verdade, Te adorar, em espírito e em verdade, nos dirigirmos a Ti e assim permanecermos. Em nome de Jesus te oramos, gratos e felizes, já te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, retomemos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo, então, 5, especificamente, os versículos, então, 23 em diante. Começo dizendo-lhes que é comum as pessoas usarem textos bíblicos fora do seu contexto para defenderem as suas ideias, muitas vezes totalmente contrárias àquilo que, de fato, o texto está a nos referir. Esta é uma seção, a partir do versículo 23 ao 26, que também costumeiramente é utilizado fora do seu contexto, para, às vezes, formar na mente das pessoas uma espécie de sensibilidade que, no argumento do expositor, parece estar claro, né? O que ele intenta fazer. Mas a grande situação é que a Bíblia não pode ser como que um manual de receitas, aonde cada um de nós, então, fazemos nossas sugestões. É necessário ter humildade para aceitar o que, de fato, está sendo exposto, mas comprometimento com a verdade no momento de transmitir esta verdade. Refiro-me ao fato de que, quando o texto, no versículo, portanto, 24, diz: deixa perante o altar a tua oferta. Quando nós combinamos com o versículo 23, observe: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta. Bem, a que Jesus se referia? Não era o que nós conhecemos hoje, mas como
devolver dinheiro. Não tem a ver a isso. Ele não está se referindo à questão de atrelar dízimos ou oferta. Primeiro, que a palavra dízimo aqui não aparece. E segundo, que a palavra oferta não tem a ver com o percentual que você estabeleceu para devolver diante de Deus. Isto não é o que ele está se referindo. Então, aplicar esse texto ao contexto de mordomia não é salutar, não é, portanto, eu diria, submeter a palavra de Deus à palavra de Deus. É submeter a palavra de Deus à nossa própria vontade. Então, muito cuidado em tirar o texto do contexto para formar, às vezes, portanto, pretextos de nossas teses, de nossos desejos, de nossas informações. Não é diferente com tantas outras situações, quando as pessoas pegam, inclusive, textos de Ellen White, tiram do contexto geral e põem apenas uma frase ali para fazer valer o que ele gostaria que as pessoas, então, fossem impactadas. Mas ele também não é impactado pela a mesma mensagem, porque nós não podemos ser, eu diria, irresponsáveis desta maneira, de acrescentar ou diminuir ou descontextualizar aquilo que, de fato, está a referir-se. Vamos nos lembrar a quem Jesus, portanto, estava se referindo neste momento. A uma multidão de pessoas simples e humildes, homens que eram agricultores e que pescadores, cuja, portanto, vida ali naquele lugar em particular era muito simples, residências muito humildes. Então, o ofertar aqui era o ato sacrificial, aquele que o pecador, ao dirigir-se, portanto, ao santuário, levava consigo, portanto, a sua oferta com o objetivo de, depositando fé em Cristo Jesus, no Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. É claro que essa expressão foi criada pelo próprio João o Batista. Nós temos de nos lembrar, contudo, que os profetas no Antigo Testamento apontavam que este que viesse, que era Cristo, o ungido, o Machia, pudesse exatamente, na fé destes, assumir, como diz Isaías 53, os pecados de todos. Sobre ele, então, recairia todas estas cenas. Então, o ato sacrificial era, na verdade, pedagógico para o pecador, mas era um impacto para a sua fé. Então, quando Jesus está a referir-se aqui, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, altar aqui não tem a ver, portanto, com o devolver dízimo ou oferta, não tem a ver ao nos dirigir à igreja e tornarmos, portanto, participantes na, eu diria, expressão máxima que é da pregação do Evangelho, ajudando com que esta mensagem chegue aos rincões da terra. Não era isto que Jesus tinha em mente. Então, muito cuidado com deslocar o texto do seu contexto. Não é a isto, reitero, que ele se refere. Tantas outras verdades claras sobre oferta, sobre dízimos, mas usar esse texto com esse objetivo é exatamente infringir aquilo que a Bíblia Sagrada não está a referir-se neste instante. Então, a que se refere? A sacrifício, de fato. A levar o cordeiro, seja ele, portanto, um par de rolinhas, seja ele, portanto, pomba, ou para quem tinha as condições de posses, levar, portanto, o bezerro, o cordeiro, a cabra, enfim, a gente tem de lembrar que todas as ofertas apontadas dentro do contexto do altar, aqui a referir-se, é altar de sacrifício. Não tem, portanto, nenhuma situação, reitero, de você ou eu tomarmos, então, de nossas posses, daquilo que Deus nos deu, e então levarmos para a igreja e achar que é isso que nós estamos cumprindo aqui. Não é. Jesus não está se referindo a pecúnia, a recursos, a dinheiro. Jesus está se referindo àquela oferta que o pecador, em sua, portanto, compostura, deposita nela a crença fundamental de que, então, seus pecados seriam retirados a partir do momento da fé naquele que viria, portanto, assumir sobre todos
e, sobretudo, né, que ali se depositou ofertas de, então, sacrifício. Logo, é a isto que o texto se refere. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, verso 23, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, observe o conselho, deixa perante o altar a tua oferta. Deixar perante o altar significa não sacrifique ainda, porque seria um contraditório. Como poderíamos, portanto, participar de algo que nos convida a tirar o pecado, a cessar com a nossa insensatez e guerra contra a verdade que há em Cristo, e achar que o rito substituiria, portanto, a parte que nos corresponde? Ou melhor, como podíamos, então, acreditar de que, de fato, haveria perdão se nós somos hipócritas no momento, então, de levar a oferta, sabemos que temos dificuldades tremendas de relacionamento com o nosso irmão, com o nosso, então, companheiro na mesma jornada? A pergunta que nós nos fazemos é: que sacrifício é este? Isso é uma hipocrisia. Portanto, Jesus deixa claro aqui: ei, para, não oferta, porque a tua oferta não vai substituir aquilo que tu precisas fazer em relação ao teu irmão. Então, primeiro atentar para este ponto. O texto não se refere à oferta no contexto do século XIX, do século XX, do século XXI, ou anteriormente a isso. Não é, portanto, devolver recursos. Aqui tem a ver com sacrificar, de fato. Esse é o contexto imediato. Mas ainda, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Qual é o propósito, portanto, de ofertar? É reconhecer que somos pecadores. Este era o propósito, portanto, do sacrifício. E na fé daquele, então, ser inocente, o animal, como Paulo lá em Hebreus, portanto, nos apresenta, teríamos, então, confiança de que estas sombras encontrariam a realidade em Cristo Jesus. É isto. Esta é a verdade aqui exposta. Não tem a ver, reitero, com o que muitos mordomos desejam, ou diretores de mordomia, ou departamentais de mordomia, muitas vezes, ao exporem a verdade, fazem com que, portanto, as pessoas se submetam a entenderem que esse texto está se referindo a isto. Não está. Então, é preciso que eu e você estejamos conscientes disto. Mais ainda, deixar perante o altar a tua oferta não era sacrificar, era o que se chama reservá-la. Em outras palavras, não entrega ainda e volta, resolve teu problema, depois retorna, e aí sim, ofertas. Esta é a situação. Se nós tivéssemos, portanto, esta sensibilidade de entender que nós não podemos tergiversar, né? De alguma maneira, brincar com Deus de que vamos aqui, dessa forma, mas nós vamos fazendo desta outra, e depois dá certo. Não, não é assim que funciona. A Bíblia Sagrada não tem estes meandros, tá, que nós encontramos em nossa jornada em vida, muitas vezes. É preciso nos lembrar que aqui o Senhor está dizendo: opa, para um pouco lá. Olha só, você quer ofertar? Então, tua oferta não teria nenhum sentido. O animal em si mesmo apenas sofreria o golpe da morte, mas ele não providenciaria, de fato, o objetivo pelo qual a cena foi criada. A cena tem o propósito de depositar a fé naquele que viria por meio deste rito, mas esse rito seria apenas holocaustos inúteis, ou o que nós temos, como diz o profeta Isaías, né? Estou farto de tudo que vocês têm oferecido. Vocês acham que eu estou disposto a receber tantos holocaustos, quando o coração, a vida... Aliás, o Espírito de Deus está me lembrando do texto e eu vou voltar a ele. Portanto, venha comigo ao texto de Isaías, por favor. Capítulo 1. Acompanha comigo o que o Senhor aqui nos, então, convida a refletir. Né?
Isaías, capítulo 1, versículo 10 em diante. Venha comigo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros e de gorduras de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação da congregação, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Planteai a causa das viúvas. Olha o reclamo do Senhor. Israel chegou ao nível de achar de que o fato de realizar as cenas em si mesmas, elas estavam, portanto, cumprindo o seu propósito. E o Senhor reclama um distanciamento dessas coisas, porque elas não poderiam superar, substituir o fazer o bem, atender à justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, plantear pela causa das viúvas, a defesa dos necessitados. Em suma, isso não pode substituir aquilo outro. Esta é a razão porque Jesus dissera: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais, então, entrareis no reino dos céus. Meus queridos amigos e irmãos, desse ponto de vista, portanto, Mateus capítulo 5, versículo 23, não tem a ver com devolver dinheiro para o Senhor. O contexto aqui era, de fato, ofertas no contexto do Antigo Testamento. Versículo 23, acabamos de ler, no 24, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Veja, faze a tua oferta. E aqui o verbo fazer, no seu sentido, portanto, de dar àquele que é responsável o direito de recepcioná-lo. Há outros detalhes que muitos desconhecem, eu não sei se você sabe disso, mas era o pecador que tinha de, então, de fato, imolar o próprio animal, né? Para que ali, após este ato de participação neste rito, o sacerdote agora se responsabilizava para cuidar do animal que seria, portanto, agora ofertado no altar de holocausto. Mas a primeira cena, o pecador tinha de participar. Sabe o que isso significa, meu amigo? Que a dor do pecado nós precisamos entender quando chegamos diante do Senhor Jesus, ofertando a nós mesmos. É claro que, num desdobramento, esse texto, nós podemos alargá-lo para as outras coisas, mas não com a ênfase nessas outras coisas primeiro. As pessoas precisam saber qual é o sentido do texto no seu contexto, e é este que eu acabei de expor. Mas é claro que, se você vai orar e você está com o seu coração travado diante do irmão, reconcilia-te com ele, porque tua oração não será aceita. É claro que, se você, portanto, tem ações de graças para prestar ao Senhor, um culto de
agradecimentos por tudo que Deus realizou na sua vida e você continua dentro daquela mesma igreja, com seu coração tapado, por causa de um relacionamento que está quebrado ali dentro, você acha que esse culto de ação de graça será aceito? Você acha que o Senhor vai estar aceitando o que você está fazendo? Não brinque com isso. Você acha que, então, a sua oferta voluntária ela será aceita? Veja, a oferta voluntária não é mais a oferta de sacrifício? Não é isso? Então, eu te pergunto, você acha que o Senhor vai aceitar? O princípio é, se há problema em relação aos teus irmãos, então, primeiro, resolve esse problema com os teus irmãos e volta. Faz, então, tuas orações, oferta teu culto de ação de graça, devolve tuas ofertas voluntárias, serão aceitas. Culto, ações de graças. Mas por que o problema foi resolvido? Veja que Isaías retoma a mesma verdade. Mas nós estamos brincando de ser cristãos, não? Achamos de, não, eu sou fiel dizimista e fiel ofertante. Isso não significa nada. Se nós continuarmos com a vidinha de hipocrisia, não? Achando que compramos a Deus porque, não, eu construí a igreja, não, eu, como pastor, já tenho um relatório muito gordo de mais de 1000 almas que eu levei para Cristo, quando, na verdade, sabemos que nós, pastores, de fato, se não damos estudo bíblico, não somos nós que estamos realmente realizando a obra, são os irmãos. Nós somos apenas continuadores, eu diria, das atividades que eles começaram a fazer. E porque eles não podem batizar, nós batizamos. Tá? Mas o detalhe é, nós levamos, de fato, a Cristo? Ou foi o Espírito Santo que levou? Então, nós precisamos atentar para não trazer relatórios para nós, quando deveríamos todos estarem submissos ao nosso amigo Espírito Santo. No ponto em particular, Jesus diz, resolve o teu problema com teu irmão, reconcilia-te com ele, e depois, então, vem sacrificar, tua oferta será aceita, tuas orações serão aceitas, teus cultos de ações de graça serão aceitos, as ofertas voluntárias serão aceitas, em outras palavras, quaisquer que sejam os níveis de, então, prestar ao Senhor homenagem, seriam estas aceitas se tão somente antes resolvêssemos os problemas entre nós mesmos. Mas quantos estão brincando com coisas sérias? Você acha que Deus aceita o comportamento de mim, pastor, de que tenha, portanto, indiferenças, com posturas inadequadas em relação aos meus irmãos, e vou estar pregando com toda a autoridade e achar que a mensagem vai exatamente fazer mudanças no próprio pregador? Não. Alguém pode simplesmente se tornar um profissional da palavra, e como isso é inteligente, grava textos, grava as ideias, recapitula ideias de pessoas, e vai passando como se aquilo fosse poderoso. Mas não é, porque o sacrifício ali não será aceito, em razão da compostura de mentiras, de hipocrisia que vive. Quantos de nós estamos assistindo isto dentro do nosso próprio ambiente chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia? É duro ter de tratar dessas coisas, mas é a verdade a qual nós estamos aqui a estudar, para nos preparar, mesmo porque nosso objetivo é os céus, os reinos dos céus, o reino da graça. E como podemos lá chegar achando que da forma como estamos está tudo bem? Não está. Por fim, concluindo os versículos seguintes, entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Sabe, esta é uma linguagem figurada, mano. Observa. Enquanto estamos a caminho, significa qual é o nosso objetivo, o nosso destino? Não é céu, não é isso que queremos? Estamos nesta caminhada, percebe? Enquanto estamos nessa caminhada, devemos entrar em acordo, resolver os nossos problemas com aqueles que estão em o nosso entorno, de nossa influência, de nosso conhecimento. Porque, amigo, depois que cessar o caminho, depois que cessar a jornada, não temos mais como fazê-lo. Observa, se hoje, portanto, alguém que tem diferença com o irmão, que não fala com ele, ou está
travado com certas coisas. Você imagina como é que alguém tem coragem de participar da ceia do Senhor e ali, com indiferença, com filho, com esposa? Bem, entre em acordo. Eu sempre tenho sugerido, quando ofereço Santa Ceia para a igreja, que antes da família sair para participar, que vão para um cantinho, conversem um com o outro, esposo com esposa, filho com pai e com mãe, e perdoem-se, porque só serão aceitos se exatamente houver essa reconciliação, não é? O rito em si, embora ele seja perfeito e santo na pessoa de Jesus, pão e vinho, o lava-pés, mas é preciso que nós atentemos que esta não pode ser algo que a gente o faz. Esta cena, a gente o faz de maneira simplesmente técnica. Quantos estão ali indignos diante da ceia do Senhor, como o próprio Jesus dissera, e não serão aceitos pelo fato de terem participado. Estarão trazendo sobre si juízo. Então, meu querido amigo e irmão, não teatrizemos, não brinquemos de ser cristãos, precisamos sê-lo de fato. E aí, entra em acordo, sem demora. Não fique dando desculpas. Haja, porque você não sabe se hoje o Senhor pede a tua alma e você acha que você vai para o céu com indiferenças que você deixou para trás. Não brinque. Esta é a verdade profunda do Evangelho. É aqui a ética do Evangelho está enraizada em Cristo Jesus. Com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Esta linguagem aqui de Cristo haverá, portanto, uma espécie de elos, que, na verdade, aqui vinculam-nos todos a esta situação de que sempre haverá juízo entre os homens e Deus para conosco. E, em verdade, agora termina o versículo dizendo: te digo que não sairás dali. Dali da onde? Da prisão, enquanto não pagares o último centavo. Isso implica dizer, dívidas, nós não podemos jogá-las para debaixo de nenhum tipo de nossos esconderijos. Alguém poderia dizer, mas o Senhor está falando aqui de pecúnia? Não só. Ele está falando, portanto, de que quando nós temos dificuldades de relacionamento, causado seja por qual o motivo, você precisa lembrar que se isso atrapalha a sua jornada para o céu, precisa ser resolvido. Ao contrário, essas são as mensagens que muitos não gostam de ouvir, porque sabe que a mente começa a recapitular das besteiras que tem participado e das dificuldades que tem enfrentado. Mas eu pergunto, para que o Evangelho, se não para nos educar? Toda palavra vinda da boca do Senhor é para o nosso próprio bem. Então, amigo e irmão, somos seres humanos, sujeitos ao pecado, mas submetidos, se assim queremos, à guia singular do nosso amigo Espírito Santo. E nesta manhã, o apelo de Deus a você e a mim é: sejamos pessoas que os céus têm a honra de dizer, olha lá o meu filho, servo fiel, íntegro, que se desvia do mal. Se essas características, de fato, repousassem sobre o povo de Deus, há muito nós já teríamos concluído a pregação do Evangelho nesta terra. Mas há muito egoísmo, há muita hipocrisia, há muita vaidade, há muita gente querendo exatamente um lugar entre as estrelas, tá? E aí passam a viver como hipócritas dentro da igreja do Senhor. Como o próprio Jesus dissera, muito bonitos exteriormente, roupa de grife, carros de espetáculo, com linguagem muitas vezes atrativa, mas verdadeiros perseguidores, porque quando vê alguém que tem um pouco mais de conhecimento do que ele, começa a montar os esquemas para te derrubar. Amigos, irmãos, o Evangelho é para todos, mas nem todos chegarão aos céus. E haverá no nosso meio, como tem ocorrido nesses dias de então sacudidura, muitas estrelas que estão se apagando,
porque queriam apenas um lugar entre o sol. E há tantas outras que ainda estão por aí como meteoritos, e daqui mais um tempo o Espírito de Deus fará ainda profunda reforma. Meu apelo a você nesta manhã é: veja que a última parte do verso trata especificamente de restituição. Lerei outra vez. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Isso significa há juízo. E o juízo de Deus é diferente do juízo dos homens. O do Senhor, que Ele procura nos despertar para que venhamos nos converter. O dos homens são apenas o que a gente chama a retribuição. Que Deus te ajude, e a mim também, a sermos verdadeiros cristãos, que conhecem do Senhor Jesus, que vive a verdade do Evangelho, e não está apenas vivendo uma espécie de, eu diria, novela, de teatro, chora, mas não chora, ora, mas não ora, prega, mas não prega, é pastor, mas não é pastor, é ancião, mas não é ancião. Funções, amigo, não nos põem em intimidade com os céus. Você pode ter o título que você tiver, mas se você não tem comunhão com os céus, és como, portanto, eu diria, uma corneta que não sai som. E, consequentemente, os céus não podem derramar a bênção que é necessária. O Senhor derrame sobre você nesta manhã o que o Senhor nos apela também através de Paulo em Coríntios. Deus, através de Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. Se ele deu exemplo, nós deveríamos então seguir o mesmo exemplo. Que Deus te abençoe. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de estudarmos tua palavra, de caminharmos em direção àquilo que de fato tu nos apelas, a vivermos uma vida santa, plena diante de ti. Não somos perfeitos e nunca o seremos enquanto essa natureza permanecer em nós. Mas até lá, Senhor, o nosso amigo Espírito Santo tem moldado nossa mente, tem transformado os nossos atos em atos de misericórdia. E eu te suplico que essas verdades sempre estejam enraizadas em todos nós. Cuida desta tua igreja que aqui está representada em cada uma destas pessoas. Deles despertamento, deles então submissão. E se precisamos, Senhor, deixar um pouco nosso sacrifício antes de te ofertar, para primeiro resolver os problemas entre nós, meu amigo Espírito Santo, nos dê esse despertamento, nos ajude a fazê-lo. Pois o céu não é uma brincadeira, não é uma caminhada de ilusões. Nos ajude, por favor. Suplicamos esses favores, crendo que tu nos escutas, meu Deus, porque estamos te apelando no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.